Seja muito bem-vindo até mais essa aula de manipulação e tratamento. A gente fala agora de objetos, que é com o que a gente vai trabalhar durante todo o desenvolvimento da nossa aplicação, que vai ser orientada a objetos, legal? A gente vai ver aqui como manipular, como tratar, como trabalhar de fato com esse recurso do PHP. Para começar, então, a gente vai ver aqui as funções relativas à manipulação. E para que a gente possa manipular de fato, a gente precisa ter um objeto. A gente pode criar o objeto diretamente da classe dinâmica SDDClass, ou a gente pode simplesmente ter um array e converter esse array em um objeto. E a gente vai ver essas duas situações aí durante a aula, enquanto a gente utiliza essas funções de manipulação. Eu vou criar então aqui uma variável arrProfile, que seria um array profile, deixa deixar bem identificado. Uma coisa que é sempre muito boa de você utilizar e é uma recomendação é que você escreva suas variáveis de uma forma que você entenda o que ela significa ou o que ela representa no seu código. E eu vou ter aqui o seguinte, name. Novamente a gente vai criar aqui um perfil, então vai ser Robson, criar o mesmo perfil que a gente já vem trabalhando. A gente vai ter o company, que é uma empresa, up inside. A gente vai ter também aqui o mail, legal? Então vai ser aqui cursos@upinside.com.br, que é para onde você deve enviar qualquer contato sempre que tiver um problema e precisar responder. Aí eu tenho o seguinte, se eu der um var dump nessa minha variável arrProfile, e a gente atualizar, a gente vai ter um array normal. Eu quero transformar isso em um objeto. Então, a minha variável obj, de object, profile será igual a object, variável arrProfile. Então, nesse momento, a gente tem o nosso array profile e a gente tem o nosso object profile. E aí, os nossos índices, onde a gente tem key e value de um array, passam a ser atributos de um objeto, ok? E aí, para a gente acessar, também muda um pouco a nossa sintaxe. Vamos ver isso dando um echo aqui. Eu vou passar um parágrafo. Variável arrProfile name trabalha na arrProfile company. É assim que a gente abre um array, né, pessoal? Acessa aí os índices. Então a gente está relembrando aqui esse processo. Robson trabalha na Up Inside, ok? Para eu fazer o mesmo exemplo agora utilizando o nosso objeto, a gente acessa os atributos e não os índices. Então eu vou ter lá variável object profile name, e aí eu vou ter também aqui o object profile company. Legal? Então essa é a alteração principal que você tem no acesso desse tipo de recurso no PHP e o resultado é o mesmo. Então a gente já tem como acessar, vamos entender agora como manipular. O que eu quero fazer é o seguinte, variável CO será igual a variável object profile e eu quero eliminar aqui um campo do meu objeto. Então var dump, variável CO, só para a gente entender isso antes, tá aí novamente o nosso debug. Eu vou usar o unset e eu posso utilizar isso aqui também para um array, obviamente. Você vai ver que a maioria das funções que a gente utiliza para manipular objetos, a gente também consegue manipular arrays, legal? A gente vai ter aqui a variável CO company, que é quem eu vou eliminar aqui desse meu profile. Atualizei, agora a gente tem name e mail, ok? Então, para eu eliminar, sempre eu utilizo o unset. Agora a gente viu, então, como criar um objeto a partir de um array. Eu também posso criar o meu objeto a partir da SDDClass, que é um objeto dinâmico, que o PHP cria como um recurso para a gente poder interagir entre outros objetos quando isso é necessário. Então é um recurso bem importante e que nos ajuda agora a dar o exemplo na aula. Vou fazer o seguinte, variável company será igual a new stdClass. Então aqui eu estou instanciando um objeto da classe stdClass, legal? Variável company ou objeto company no índice company mesmo será igual up inside. Company no índice CO será igual à variável CO que a gente criou aqui em cima, pegando tanto o nome quanto o e-mail. Então eu tenho um subobjeto aqui com mais índices. Variável company manager será igual a new stdClass. O que a gente está fazendo aqui é um objeto multinível. Variável company manager name será igual a Cauê, que é o nosso gerente aqui. Company manager mail será igual cursos@upinside.com.br. A gente tem aqui
o CEO da empresa, a gente tem aqui o gerente da empresa. Vamos ver como ficou o nosso objeto company? Então, var dump company. Legal. Atualizei. Tá aí, a gente tem um objeto geral, onde a gente tem o nome da empresa. Dentro da empresa a gente tem um CEO, que é o Robson, e o e-mail dele. E a gente tem também um gerente com o nome e o e-mail dele. Com esse tipo de formação de objeto, você tem o mesmo cenário, basicamente, de um array associativo e de um array multidimensional totalmente associativo. Aqui você pode fazer toda a manipulação para exibir os seus dados dentro da aplicação. Legal? Agora a gente tem também como fazer a análise de objeto além da manipulação. E a gente vai utilizar aqui mais uma vez aquele nosso exemplo de debugar as coisas, tá? Então eu vou dar aqui um var dump, vou abrir a minha lista, para eu poder ir fazendo o debug e a gente poder ir entendendo o que está acontecendo. E a primeira coisa que eu quero descobrir aqui é a qual classe pertence o meu objeto. Porque um objeto é isso, é uma instância de uma classe, onde você tem um conjunto de métodos ou comportamentos que você utiliza na sua aplicação. Robson, não entendi isso. Não se preocupe, a gente vai ter um módulo somente de orientação a objetos para você entender todos esses fundamentos. Agora o que você precisa aprender é, de fato, a manipulação do objeto e as funções que nos permitem aí manipular e analisar esse objeto. Para eu saber qual é a classe do meu objeto, então, eu vou executar um getClass no meu objeto company. Legal? Se eu atualizar, o class é o stdClass, que é exatamente o nosso objeto dinâmico. Além de saber qual a classe, eu posso descobrir quais os métodos a minha classe implementa. E métodos é um conjunto de funções da classe. Então eu posso ter aqui um getClass métodos. Vou passar também o nosso company. Atualizei, a gente não tem nenhum método, obviamente, porque a nossa stdClass não implementa métodos. Ela é um objeto para você utilizar realmente dessa forma, criando algo para interagir com outro objeto, ok? Se nós tivéssemos métodos, eles seriam todos listados aqui. Bom, como que eu uso isso? Você pode, por exemplo, baixar um componente que você não conhece e você não sabe quais são os métodos. Para não ter que abrir a classe, você pode simplesmente fazer isso para listar todos eles e aí você vai conhecer os recursos dessa classe. Depois dos métodos, a gente tem também aqui o vars. Para isso, eu executo um get object vars. Legal? Vou passar aqui o nosso company. Atualizei. A gente tem lá o company como variável e a gente tem o manager. Legal? Então, basicamente, são os atributos que a gente tem já setados por aqui. Depois, a gente tem ainda aqui o parent, que é quando a gente está herdando uma classe de outra classe. Eu posso ter um get parent class. E aí, ao invés de eu utilizar sempre o company aqui, que não vai nos ajudar muito a debugar, vamos fazer aqui um exemplo um pouco diferente. Vou dizer que variável date será igual a new date time. É uma classe que o PHP nos fornece para poder manipular datas, a gente vai ver como utilizar elas ainda nesse módulo, legal? Vamos fazer o seguinte agora, como eu tenho uma classe nova que eu posso interagir e que ela tem aí todos os atributos, vamos mudar esse company aqui para date e vamos debugar a partir dela. Atualizei mais uma vez, olha que bacana. Agora a gente tem a classe datetime, a gente tem aqui como métodos getLastErrors, format, modify, add, sub, getTimeZone, todos os métodos aí que a gente pode utilizar que são funções dessa classe que nos ajudam. Então eu já sei exatamente o que eu posso utilizar dela. Eu tenho aqui também as variáveis, que é o date já atribuído, o timeZoneType, que é o 3, o timezone, que é a América São Paulo. Então a gente tem aí uma série de informações que nos ajudam a utilizar essa classe sem que a gente precise estar abrindo ela de fato. A gente está vendo aqui todos os métodos, as variáveis, que são os atributos da classe, e a gente tem também aqui nos informando que ela não possui uma herança, ou seja, ela não tem um parent aqui. Além disso, eu posso validar o subclass. Então, is subclass of, vou passar aqui a minha variável date, e para eu validar isso eu tenho que verificar de qual classe ela poderia ser sub ou filha. Eu posso botar aqui um datetime, né? Então eu estou perguntando se essa classe é filha da datetime. Atualizei, a gente vai ter um boolean false, obviamente, que ela não tem uma herança de fato. Outra coisa bem interessante que o PHP te permite fazer, e que talvez eu não tenha comentado ainda, é quando você segura o command e clica em um método, em uma função do seu próprio PHP, ele vai te abrir um arquivo que você não pode editar, mas que vai te dar a implementação que o PHP faz dessa função, desse método para você. E ele sempre traz aqui o manual
dessa implementação para que você possa tirar suas dúvidas. Então a gente percebe que a gente tem aqui a class DateTime, que implementa a DateTime Interface. Então tem uma interface aqui, um contrato dessa classe, está dizendo quais os métodos ela tem que implementar. Eu tenho aqui o construtor, wakeup, format, modify, que são todas aquelas funções que a gente já descobriu sem precisar abrir o arquivo. Legal? Então, dependendo aí do seu uso, caso você tenha alguma dúvida, poxa, não sei como usar isso de forma diferente, posso abrir o arquivo, venho aqui e clico na documentação, eu vou saber exatamente como utilizar ele de diferentes formas. Bom, com isso a gente tem então o isSubclass off, a gente testou aqui para entender se ela estende alguma classe, nesse caso ela não estende. Eu vou vir abaixo aqui e vou criar uma variável exception, que será igual a new PDO exception. O PDO é uma biblioteca de banco de dados que a gente vai utilizar também, carrega toda uma interface que te permite interagir com diversos tipos de bancos de dados, abstraindo aí toda a parte de conexão, de consulta e tudo mais, em uma forma única. Então isso te permite, de fato, ter uma dinâmica e garantir o ciclo de vida da sua aplicação, mesmo que você tenha que trocar de banco. A gente vai ter um módulo específico sobre PDO aqui no curso. Mas agora a gente vai utilizar o exception, que é basicamente como o PDO gera erros, para a gente poder fazer também a mesma comparação. O que eu vou fazer com isso? Eu vou copiar esse vardump, vou jogar abaixo, e a gente vai simplesmente fazer a análise, né? Qual que é a classe, quais são os métodos, quais são as variáveis, ela é parente de alguém, e será que ela é uma subclasse de exception? Vamos testar isso para a gente entender certinho agora. Eu vou atualizar, aqui a gente tem o relatório geral da DateTime, agora a gente tem o relatório geral da PDO exception. Então a gente sabe que a gente tem os métodos construtor, wakeup, temos getMessage, getCode, getFile, getLine, getTrace. São aqui os métodos para a gente poder visualizar e exibir erros em tela. Variáveis, a gente tem apenas o error_info, que é o atributo dela, e o padrão é null. Essa classe ela tem um parent, que é o runtime exception, ou seja, é de quem ela herda diretamente, e ela está dizendo aqui que não é subclasse da exception. Mas eu estou percebendo aqui na IDE que está marcando como um erro de digitação. Tá vendo? Eu acabei escrevendo exception aqui. Vamos pegar o exception aqui da nossa instância e jogar aqui para corrigir esse erro. A IDE já corrigiu também, atualizei. Agora sim, a gente tem o subclasse como true. Então a gente viu aqui todos os recursos que a gente tem para descobrir como que o nosso objeto se comporta, saber exatamente o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer na nossa aplicação. E assim, a gente conclui aqui o nosso conteúdo sobre manipulação de objetos. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.